Caso das joias, defesa de Jair Bolsonaro pede arquivamento de inquérito após decisão do Tribunal de Contas da União sobre Lula. Ministro de Minas e Energia diz que o governo deve vetar novos subsídios, que deixariam a conta de luz ainda mais cara. Tragédia em Vinhedo. Instituto Médico Legal afirma que vítimas da queda do avião da Voipaz morreram de politraumatismo. O Brasil News começa agora. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu o arquivamento do caso das joias sauditas. A solicitação foi feita após a decisão do TCU sobre um relógio recebido pelo presidente Lula durante seu primeiro mandato. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para o Supremo Tribunal Federal o arquivamento das investigações sobre as joias recebidas de autoridades estrangeiras durante o governo. A argumentação é baseada na decisão do Tribunal de Contas da União, que julgou não ser necessária a devolução de objetos recebidos por presidentes da República. O TCU analisou o caso envolvendo um relógio de ouro da marca Cartier, recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro mandato em 2005. A corte entendeu que o petista não precisaria devolver o objeto de luxo, pois não há uma lei para especificar os valores e critérios dos presentes recebidos para classificá-los como personalíssimos ou de direito da União. Os advogados do ex-presidente defenderam que o entendimento da decisão deva ser aplicado no caso de Bolsonaro por isonomia, ou seja, igualdade legal para todos na solução jurídica. No começo de julho, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente pela investigação relacionada à venda de joias sauditas presenteadas ao governo brasileiro e posteriormente negociadas nos Estados Unidos. Bolsonaro foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que não será o pai da conta de luz mais cara do mundo. A declaração foi dada em audiência pública promovida pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Em sua segunda participação na comissão em 3 meses, Silveira falou sobre o aumento da conta de luz e o mercado livre de energia. De acordo com o ministro, ele não vai ser o pai da conta de energia mais cara do mundo, referindo-se aos subsídios pagos por meio das tarifas de energia. Segundo Silveira, é preciso encontrar outras formas de financiamento para políticas públicas de incentivo a setores da economia, como os descontos para fontes de energia renovável, um dos maiores subsídios na conta de luz. O ministro declarou também que vai apresentar ao Conselho Nacional de Política Energética um planejamento de conclusão das obras de Angra 3. O conselho é composto por 16 ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato tucano à Prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, assumiu que foi muito mal no debate da TV Bandeirantes. Da Atena foi alvo de críticas de internautas. Candidato à Prefeitura da capital pelo PSDB, o apresentador José Luiz da Atena admitiu ter tido um mau desempenho no primeiro debate entre os postulantes à cadeira de prefeito na semana passada e confessou ter subestimado o embate na TV, palco que domina há quase 30 anos. Meu desempenho foi muito abaixo da minha expectativa e da expectativa de todo mundo. Sabe por quê? Porque como eu sou considerado um bom apresentador, se esperava mais do comunicador do que do candidato. E eu fui julgado mais como comunicador do que como candidato. E está certo, a crítica é justa, porque já dizia o Chacrinha, quem não se comunica não se estrumbica. Eu não estou acostumado com regra de debate e falar no tempo. Fui atrapalhado com um pedido de
direito de resposta em voz alta. Não é possível isso. Teria que voltar a pergunta para que eu pudesse terminar a pergunta para o Boulos. Datena participou do programa Roda Viva da TV Cultura. Já na internet, trechos do apresentador gaguejando no debate viralizaram. Dei um mínimo dos 40 quilômetros de ônibus, de vias de ônibus. Pois é, ser estilingue é mais fácil que ser vidraça, né? Mas é isso aí. Peritos da aeronáutica começaram a analisar os motores do ATR-72 que caiu em área residencial de Vinhedo, interior de São Paulo, na última sexta-feira. O Instituto Médico Legal determinou a causa da morte de todas as 62 vítimas do acidente como politraumatismo. 4 dias após a queda do avião ATR-72-500 da Voipaz, que deixou 62 vítimas em Vinhedo, no interior de São Paulo, peritos da aeronáutica vão começar a analisar os motores da aeronave. Foi solicitado por eles também o histórico de problemas do avião. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com a plataforma de monitoramento de aeronaves FlyRadar, às 13 horas e 22 minutos, o avião despencou e perdeu mais de 5 quilômetros de altitude em 2 minutos. O voo 2883 da Voipaz transportava 58 passageiros e 4 tripulantes. Nenhum sobreviveu. Até o momento, 35 corpos foram identificados pelo Instituto Médico Legal Central, na capital paulista, e 17 foram liberados aos familiares. Segundo a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, todas as vítimas morreram por politraumatismo, quando existe lesão grave de pelo menos 2 órgãos ou 2 partes distintas do corpo. Os reconhecimentos dos corpos ainda não têm prazo para terminar. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, conduz a investigação para descobrir as causas da queda. Os investigadores já extraíram todos os dados da caixa preta do avião, exceto as 8 informações de voo que a aeronave tinha autorização para deixar de gravar. Em nota, a companhia aérea informou que o avião que caiu está apto a voar e sem restrições. Na tarde desta terça-feira, um avião de carga da Força Aérea Brasileira iniciou o transporte de urnas funerárias com algumas das vítimas para o Paraná. Um condomínio irregular utilizado por traficantes no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, foi demolido. Um condomínio com mais de 40 construções irregulares foi demolido hoje no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A polícia diz que traficantes usavam o local para lavar dinheiro. Imagens mostram que um dos imóveis era um quadriplex com área de lazer, incluindo uma piscina de 40 mil litros e acabamento em mármore. A cobertura tinha vista para o campo de futebol e área de festa da comunidade, segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública. As construções não tinham nenhuma autorização da Prefeitura e não possuíam responsável técnico. Cerca de 90% dos imóveis ainda estavam na fase de alvenaria. Com muita razão, o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias, ficou impressionado com o condomínio do tráfico que acabamos de ver aí. Foi feita uma operação conjunta para demolir 2 edifícios de luxo do tráfico do Rio de Janeiro. Um condomínio tem hidromassagem, tem piscina, é um quadriplex, não é nem duplex, nem triplex, é um quadriplex com hidromassagem, com piscina, com closet e com mármores. Este é um dos edifícios. O outro edifício é um prédio de 2 andares e que tem uma piscina maior do que as piscinas encontradas no quadriplex. Esta operação conjunta da Polícia do Rio de Janeiro se efetivou para demolir os 2 condomínios de luxo do tráfico. O cálculo que se faz, porque se tratam de condomínios de alto luxo, é de que o tráfico
tem um prejuízo dessa demolição de cerca de 5 milhões de reais. Aí vai definitivamente a nova política que se instalou, no sentido de que se combate o crime organizado e o tráfico com inteligência, ou seja, obtendo-se informações, realizando operações baseadas nessas informações, para não perder tempo, para não ser obrigado a dar tiroteio e, principalmente, para punir financeiramente, tentando sufocar os grupos criminosos, bloqueando dinheiro, confiscando bens e, neste caso, demolindo 2 dos condomínios de maior luxo no Rio de Janeiro. Policiais civis de São Paulo agrediram e pisaram na cabeça de um homem abordado na zona leste da capital paulista. Um homem de 43 anos foi abordado por policiais civis da 2ª Delegacia de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio do DEIC. O caso foi registrado na Vila Jacuí, zona leste de São Paulo. O homem ocupava um veículo com os 2 filhos. Ele teve o automóvel abordado e, assim que desceu do carro desarmado, levantou os braços e quase foi atingido por um tiro disparado por um policial. Na sequência, ele recebeu um soco no queixo. Câmeras de segurança da rua registraram toda a ação. O mesmo policial que o agrediu, ainda com a arma em punho, o arrastou pelo braço, deu uma rasteira nele e o algemou. Outro policial armado usando boné preto chegou em seguida e pisou na cabeça dele. Os filhos, assustados, saíram do carro correndo. Os agentes disseram que o homem não obedeceu ordem de parada. O Ministério Público investiga o caso. Um policial militar de folga matou um suspeito durante assalto na zona sul de São Paulo. Um policial militar de folga de 28 anos reagiu, atirou 10 vezes e matou um suspeito de 21 anos durante uma tentativa de assalto no Jabaquara. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito aborda com uma moto um carro branco do modelo Hyundai HB20. No veículo estão um policial de folga e uma mulher. A mulher sai do carro, se afasta da cena. Logo em seguida, o PM desce do carro e dispara contra o assaltante, que é pego de surpresa. O suspeito cai e deixa sua arma cair. Na sequência, ele é alvo de 10 tiros e morre no local. O caso foi registrado como resistência, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo. E um jovem foi morto na zona oeste do Rio após ser acusado de estupro. Um crime em plena luz do dia chocou os moradores de Vargem Pequena. Pedro Lucas Oliveira Ramos, de 20 anos, foi assassinado a tiros na esquina da rua onde morava, a Estrada dos Bandeirantes. A tragédia ocorreu após uma acusação feita por uma menor de idade de 14 anos, que afirmou para a família que Pedro havia abusado dela. A família do rapaz nega que ele tenha cometido o crime. De acordo com Mônica Oliveira Ramos, mãe de Pedro, o jovem que trabalhava entregando quentinhas na região estava andando na rua de sua casa quando foi abordado e morto a tiros pelo pai da adolescente que fez a acusação de estupro. Câmeras de segurança da região capturaram o momento em que o jovem é alvejado. A Delegacia de Homicídios da capital está investigando o caso, mas a Polícia Civil ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. E um homem foi preso após esfaquear um cachorro em Manaus. Aldemir Ribeiro dos Santos, conhecido como Neguinho, foi preso por tentar matar um cachorro com uma facada no dia 16 de maio deste ano, na zona norte de Manaus. Câmeras de segurança registraram o exato momento do crime. Aldemir circula normalmente por uma rua quando, ao se deparar com o animal, puxa a faca e começa as agressões.
O animal que leva a facada consegue escapar, mas o objeto fica cravado em seu dorso. O cachorro foi localizado por moradores do bairro Novo Aleixo. Um veterinário da região realizou os procedimentos para a extração da faca e está cuidando do animal. Com base nas imagens de monitoramento, a polícia começou a investigar o caso e chegou no suspeito, que, ao ser detido, não quis falar sobre o motivo do crime. A pena, neste caso, pode chegar a 3 anos de prisão. Aconteceu outra vez. Um ladrão ficou preso no exaustor após tentar furtar um restaurante em Rondônia. Um homem de 27 anos ficou preso em um exaustor de um restaurante em Vilhena após uma tentativa de furto frustrada na noite deste domingo. O suspeito precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros antes de ser detido pela Polícia Militar. O proprietário do restaurante havia saído do estabelecimento para realizar uma entrega e, ao retornar, se deparou com uma cena abaixo: o homem entalado no exaustor da cozinha. Junto com a PM, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros também foi acionada para retirar o homem de dentro da estrutura. Foi necessário cortar os cabos de sustentação para soltar a parte inferior do exaustor e liberar o rapaz. Ele sofreu cortes nas pernas. Depois de retirado, o suspeito foi preso e levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública do município. Um homem armado e vestindo apenas uma cueca impediu o roubo de seu próprio carro. Isso aconteceu em Minas Gerais. A tentativa de furto de um carro nesta semana em Manhuaçu provocou uma cena inusitada e foi registrada por uma câmera de segurança. O vídeo mostra um homem tentando arrombar carros na rua Antônio Emerson. Ele tenta abrir um dos veículos, mas, como não consegue, vai para o segundo carro estacionado. Depois de entrar pela porta de trás e começar a revistar objetos no interior do veículo, um homem de cueca vermelha e armado com um revólver atravessa a rua e aborda o homem dentro do carro. Ele tenta abrir a porta e fazer o criminoso sair de dentro do carro. O bandido sai e tenta pegar a arma do homem de cueca, mas acaba desistindo e saindo correndo. O homem então faz disparos para o alto e o criminoso foge. Caramba! Um bandido invadiu e furtou uma casa enquanto o morador tirava um cochilo no sofá. Um assaltante invadiu uma casa no bairro do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio, e furtou objetos enquanto o morador dormia no sofá da sala. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver o criminoso dentro da residência às 3h46. Em um determinado momento, o bandido chega a pegar o celular da vítima, que está no sofá. O morador foi ouvido na delegacia de Piedade e os agentes analisam as imagens para tentar identificar o autor do crime. Felizmente, não houve violência e a vítima não ficou ferida. A que ponto chega a ousadia desses criminosos, né? E um homem foi preso no Rio após se passar por um funcionário de uma farmácia para furtar produtos. Washington Luiz Rodrigues se passava por supervisor de uma rede de farmácia para furtar produtos na Pavuna, Zona Norte. Imagens das câmeras de segurança flagraram que o suspeito usava até crachá. No vídeo gravado no sábado passado, Washington aparece fingindo estar verificando as prateleiras. Logo em seguida, ele furta alguns produtos e os coloca dentro da roupa. Segundo a Polícia Civil, ele se aproveitava dos momentos em que poucos funcionários circulavam pela farmácia. De acordo com os investigadores, o homem tem passagens pela polícia por homicídio, roubo, porte de arma de fogo e outros furtos. Ele foi preso em flagrante e os produtos recuperados. Uma mulher dirigindo a 196 km/h foi parada pela polícia nos Estados Unidos. A perseguição ocorreu às 3h da manhã, de acordo com a polícia do Arkansas. Após ver o carro a 196 km/h, uma viatura foi atrás do veículo.
o departamento conseguiu localizar o modelo e pará-lo. No momento que o Tiguan foi parado, a motorista disse estar lidando com uma emergência. Ela afirmou que estava ficando sem combustível. Após uma discussão com o policial, ela, que não foi identificada, ainda tentou fugir do local. A policial alcançou o Tiguan e fez no veículo uma manobra pit. Após o acidente, a mulher desce do carro sob os gritos do policial e ainda fala que estava dirigindo rápido para tentar chegar em algum posto de combustível. A mulher foi acusada de direção imprudente, excesso de velocidade e de ter um recipiente com álcool aberto em seu carro. Um caminhão com toneladas de frango utilizou uma área de escape após perder os freios. Um caminhão precisou utilizar a área de escape para evitar um acidente na BR-376, entre Santa Catarina e Paraná, na manhã do último domingo. O veículo estava carregado com 16 toneladas de frango. De acordo com informações da empresa que administra a pista, o caso aconteceu após o condutor notar que o caminhão estava sem freio. O caminhão precisou utilizar 35 metros do dispositivo para evitar a colisão com outros veículos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O dispositivo é composto por argila expandida, que produz um conceito de Fórmula 1 e tem a finalidade de frear veículos pesados que, por algum motivo, tenham problemas em seus sistemas de freios. Uma mulher ficou ferida após cair de um brinquedo chamado Minhocão, num parque de diversões de Minas Gerais. A mulher de 37 anos estava sentada em um dos primeiros assentos de uma montanha-russa infantil conhecida como Minhocão. Em uma gravação feita por um popular, é possível ver como aconteceu o acidente. No início do vídeo, é possível observar a vítima com um telefone na mão, sentada à frente do brinquedo. Depois de voltar de uma curva, a mulher não aparece mais no Minhocão. Em seguida, um homem começa a fazer movimentos com o braço, pedindo para parar a montanha-russa infantil. Depois de cair no chão, a mulher foi socorrida pelo SAMU para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, com hematomas no olho e ainda teria tido uma crise convulsiva após a queda. Familiares informaram que, apesar do acidente, ela está bem. E olha que absurdo, uma influenciadora brasileira fingiu ter câncer e aplicou golpes na Irlanda. A brasileira Laís Basílio, de 23 anos, mobilizou o público ao relatar sua luta contra um câncer de medula. Após mais de um ano arrecadando doações por meio de uma vaquinha online, onde faturou cerca de 5.890 euros, quase 36 mil reais, a jovem admitiu não ter a doença e pediu perdão aos seguidores. Por meio de um vídeo publicado no Instagram, Laís, que vive na Irlanda, admitiu ter inventado toda a história que começou a ser divulgada nas redes sociais em dezembro do ano passado. Além da vaquinha online, Laís também angariou doações por meio de Pix. Não se sabe ao certo, nesta modalidade, o valor arrecadado pela jovem. Ela chegou a dar entrevistas em podcasts e para a imprensa, relatando a falsa doença. O influenciador Douglas Santos afirmou que vai registrar um boletim de ocorrência contra o seu próprio pai por homofobia. O influenciador Douglas Santos ganhou as redes sociais com um relato triste. Ele compartilhou um vídeo em que expõe mensagens com teor homofóbico recebidas do próprio pai. Eu fiquei sabendo que você foi lá com o macho lá, seu lá. Entendeu? Então você fica ligeiro, porque é o seguinte, se você vir de boa, beleza, só você, aqui em Paraibuna, eu aceito. Mas se você vir com seu macho e qualquer um dos meus amigos falar pra mim que você tá aqui em Paraibuna e tá com seu macho, velho, vou cobrir vocês dois no pau. Após os áudios, ele explicou o que tem vivido na relação. Cansei de ser ameaçado pelo meu pai. Vou estar indo amanhã na delegacia, mostrar todas as mensagens, todos os áudios que ele me mandou. Meu pai não mandou só essa mensagem, mas outras. Já faz mais de 5 meses que eu não converso com meu pai porque ele não me aceita, não me respeita. Ele proibiu de levar o Lucas na minha cidade, sendo que ele não tem nenhum direito.
O influenciador, com quase 800 mil seguidores, disse que o pai acredita poder mandar nele para sempre. O prefeito de Mirandópolis, no interior de São Paulo, conquistou a internet ao divulgar um vídeo simulando um atropelamento. O prefeito do município de Mirandópolis, Ederson Pantaleão, ou Grampola, como é conhecido, viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo que é supostamente atropelado durante a gravação de um comercial. A imagem, contudo, era apenas uma encenação do atropelamento e serviu de chamativo para o anúncio do sistema de assistência e os horários do serviço de ambulâncias no município. O vídeo fez sucesso nas redes sociais e causou surpresa nos internautas. Merece um Oscar, brincou um seguidor. Em outros casos, as pessoas demonstraram susto ao clicar no vídeo, mas aplaudiram a iniciativa de Ederson Pantaleão. Morreu aos 91 anos o bilionário austríaco que ficou famoso por pagar grandes fortunas para celebridades ou acompanhá-la em diversos eventos. O mundo das festas de luxo amanheceu de luto com a notícia da morte de Richard Lugner, bilionário austríaco de 91 anos, que ficou famoso por pagar grandes quantias para famosas irem com ele aos eventos. Entre as celebridades que já circularam com ele estão Paris Hilton, Jane Fonda, Pamela Anderson, Grace Jones e Kim Kardashian. Richard Lugner começou sua vida profissional na construção civil, mas foi com festas de luxo que ele fez fortuna. Atualmente ele tem um patrimônio bilionário e um império empresarial. E foi nos eventos da alta sociedade que o empresário ganhou fama. Figura frequente no baile anual da Ópera de Viena, ele tinha a tradição de recompensar mulheres famosas pela companhia na festa. Em 2014, ele desembolsou cerca de $500 mil, mais de 2,7 milhões na cotação atual, para que Kim Kardashian fosse sua acompanhante. O bilionário deixou 4 filhos. Um salão de barbeiro foi demolido pelas autoridades indianas após o profissional usar uma técnica bastante controversa para massagear os clientes. Um barbeiro na Índia provocou indignação na internet após usar a própria saliva para massagear o rosto de um cliente. Ele teve o salão demolido pelas autoridades locais. No início da semana, um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o barbeiro, identificado como Yusuf, cuspindo na mão e usando a saliva misturada com creme facial para fazer massagem no rosto de um homem. O cliente, sem saber da violação, faz um sinal de joinha para a câmera com um sorriso no rosto. A filmagem provocou vários protestos, incluindo de políticos locais. E Yusuf foi preso e seu salão demolido, já que estava operando de forma ilegal. Que horror, que nojo, né, dessa massagem. E jovens enganaram frequentadores de um museu em Nova York e viralizaram na internet. Um grupo de jovens viralizou nas redes sociais ao posicionar um par de tênis da marca All Star como se fosse uma obra de arte em um museu de Nova York. A brincadeira foi levada a sério por alguns turistas, que pararam para admirar os calçados, acreditando que fosse parte de uma exposição oficial. A cena chamou a atenção dos internautas, rendendo comentários bem-humorados. O museu não se pronunciou sobre a traquinagem. E olha essa, um menino, um bebê, né, uma criança de apenas 2 anos de idade, na Alemanha, teve um quadro de sua autoria arrematado em um leilão por quase R$1 milhão. O menino de apenas 2 anos chamou a atenção dos amantes da arte e está sendo reconhecido como o pequeno Picasso. O apelido veio após um de seus quadros ser arrematado por $150 mil, cerca de R$815 mil em leilão. De acordo com o jornal britânico The Times, Lohan Schwarz mora em Baviera, na Alemanha, e gosta de se inspirar em elefantes, dinossauros e cavalos para suas artes.
Lisa Schwartz, mãe do pequeno artista, informou que o talento do menino apareceu em uma viagem para Tirol do Sul, na Itália, em setembro de 2023. No hotel havia uma sala de pintura que Lohan ficou extremamente interessado. Meses depois, a família montou um estúdio e um site para vendas. O perfil do pequeno artista já possui mais de 50 mil seguidores. Alimentado por ventos fortes, o pior incêndio declarado na Grécia este ano queimou casas, empresas e carros nos arredores de Atenas e forçou a saída de milhares de pessoas. A Grécia combate um gigantesco incêndio florestal pelo terceiro dia consecutivo nesta terça-feira. Uma mulher morreu em uma fábrica incendiada e mais de 60 pessoas ficaram feridas desde domingo. Alimentado por ventos fortes, o incêndio devastou uma paisagem árida de 10 mil hectares de terra a nordeste da capital Atenas, destruindo dezenas de casas, veículos e empresas. Fui informado por volta das 6h30 que o local estava todo destruído, não sobrou nada mais poderia ser feito. As autoridades emitiram dezenas de ordens de evacuação e milhares de moradores fugiram dos municípios de Penteli, Niepenteli, Chalandri e Hilícia. Desde as 4 da manhã não paramos de receber mensagens do 112 pedindo para evacuarmos a área e estamos apavorados. De manhã pensamos que o fogo iria para o outro lado, mas de repente, depois do meio-dia, chegou aqui, em frente às nossas casas. Entramos em pânico. Saímos e agora voltamos para salvar o que pudermos. Cerca de 700 bombeiros foram mobilizados nesta terça para combater o incêndio, apoiados por 200 caminhões e 9 aviões. O governo grego pediu ajuda a outras nações europeias e centenas de bombeiros, helicópteros e navios-tanque da França, Itália, República Tcheca, Romênia, Sérvia e Turquia devem chegar ao país nas próximas horas. A atual temporada de incêndios tem causado focos quase diários na Grécia, que registrou seu inverno mais quente, e os meses de junho e julho com as temperaturas mais altas desde a década de 1960. Nesta terça-feira, os termômetros devem chegar aos 38 graus na capital, Atenas. E uma bebê de apenas 3 meses sobreviveu a um bombardeio israelense em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. 10 familiares da menina morreram no ataque. Um bombardeio israelense matou 10 membros de uma família e apenas uma menina de 3 meses sobreviveu. O ataque aconteceu em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Onde está a comunidade internacional? Onde estão aqueles que afirmam ser humanos? O que aconteceu com os direitos humanos? Onde está a Cruz Vermelha? Esta é a única sobrevivente de uma família inteira. Com um vestido preto e o rosto cheio de feridas, a menina causou grande comoção no pátio do Hospital Nasser. O local é o ponto de encontro de famílias que procuram seus entes queridos desaparecidos ou que vêm trazer feridos. Esta menina foi retirada dos escombros. Todos os seus familiares foram mortos. 10 mártires. Até a mãe dela morreu. Quem vai amamentá-la? Serviços de resgate, testemunhas e fontes médicas relataram novos bombardeios e disparos de artilharia israelenses em vários pontos da faixa de Gaza nesta terça-feira. O exército de Israel não quis comentar o ataque. O Irã rejeitou o apelo de países ocidentais para que abandone as ameaças a Israel. Os Estados Unidos alertaram para uma possível série de ataques nesta semana. Nesta terça-feira, os apelos dos países ocidentais para abandonar as ameaças contra Israel. E afirmou que não pede autorização para responder a seu inimigo, que acusa de ter assassinado o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em seu território. Os governos dos Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália e Alemanha pediram na segunda-feira ao Irã que renuncie às suas ameaças contínuas de um ataque militar contra Israel. A Casa Branca também alertou que um ataque iraniano poderia ter um impacto nas negociações previstas para quinta-feira sobre um cessar-fogo na guerra em Gaza.
Mas o Ministério das Relações Exteriores do Irã respondeu, em uma declaração de seu porta-voz Nasser Kanani, que um pedido como este não tem lógica política. É totalmente contrário aos princípios e regras do direito internacional e constitui apoio a Israel. O Irã e seus aliados regionais no Líbano, Iraque e Iêmen prometeram responder aos assassinatos do líder do Hamas, que atribuem a Israel, e de Fuad Shukur, comandante militar do Hezbollah, que morreu um dia antes em um bombardeio em Beirute. O governo dos Estados Unidos, que reforçou nos últimos dias sua presença militar no Oriente Médio, prevê uma série de ataques por parte do Irã e seus aliados esta semana. O temor é de um conflito generalizado na região. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk conversaram na rede social X sobre vários temas. O diálogo começou com um atraso após um suposto ataque cibernético. O bilionário Elon Musk e o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, conversaram na rede social X sobre imigração ilegal e o trabalho do presidente democrata Joe Biden. O diálogo começou com um atraso devido a um ataque cibernético em massa contra a plataforma. O que havia sido anunciado como uma conversa sem limites começou mais de meia hora depois do previsto e vários usuários não conseguiram ouvi-la ao vivo, criando uma situação embaraçosa para os dois magnatas. Musk atribuiu o problema a um tipo de ataque cibernético conhecido como de negação de serviço, desenhado para sobrecarregar os servidores de uma empresa e derrubar um site. Trump criticou a imigração ilegal e voltou a prometer a maior deportação da história dos Estados Unidos, em meio às alegações falsas de que o grande fluxo de imigrantes durante a administração de Biden aumentou os índices de criminalidade. O republicano também aproveitou a entrevista para especular sobre um sistema de defesa antimísseis baseado em um sistema parecido ao utilizado atualmente por Israel. A mudança climática foi minimizada na conversa entre os bilionários. O ex-presidente foi banido do Twitter depois que milhares de apoiadores do republicano invadiram o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Mas Musk reativou a conta de Trump após comprar a plataforma e mudar seu nome para X. A Guarda Costeira da Costa Rica interceptou uma embarcação submersível com 2 toneladas de cocaína. A Costa Rica prendeu 2 toneladas de cocaína. Na segunda-feira, a Guarda Costeira do país centro-americano interceptou a droga que estava a bordo de uma embarcação semi-submersível nas águas do Oceano Pacífico. 3 pessoas foram presas. Os detidos tentaram, sem sucesso, afundar a embarcação quando foram abordados. As autoridades da Costa Rica foram notificadas pelo governo colombiano sobre as suspeitas no carregamento. 2 cidadãos colombianos e um cidadão equatoriano estão detidos nesta operação antidrogas, que ocorreu a mais de 80 milhas náuticas de Golfito. Esta é a primeira intervenção de um semi-submersível na Costa Rica em 2024. A última vez foi em agosto de 2023. Neste ano, o país já apreendeu mais de 6 toneladas de cocaína. Segundo dados do Instituto Costarriquenho de Drogas, em 2023 foram apreendidas 21 toneladas e 300 quilos dessa droga. Medalhista de ouro em Paris, a ginasta Rebeca Andrade recebeu uma homenagem surpresa durante um voo na ponte aérea. Em um emocionante momento de celebração, a ginasta Rebeca Andrade foi recebida com entusiasmo e aplausos pelos passageiros durante um voo de ponte aérea. A atleta que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris foi aclamada por todos a bordo, que aproveitaram a oportunidade para demonstrar sua admiração e apoio pela conquista histórica de Rebeca. Nós, como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho e felicidade.
Parabéns, Rebeca. Os passageiros reagiram com aplausos e gritos de apoio, celebrando a presença de Rebeca no avião que saiu do Rio de Janeiro para São Paulo. Homenagem mais do que merecida, né? Com a nossa super Rebeca, medalhista, que nos representou tão bem, né? E as 2 semanas de Jogos Olímpicos em Paris passaram voando para moradores e turistas que acordaram com a chamada ressaca olímpica. Paris acordou em outro ritmo, com moradores e turistas tristes com o fim dos Jogos Olímpicos. Foram 19 dias de competições em que a capital francesa respirou esporte, com modalidades sendo realizadas em pontos icônicos, como o hipismo no Palácio de Versalhes e o vôlei de praia na arena montada aos pés da Torre Eiffel, por exemplo. Mas o encerramento dos Jogos deixou uma sensação de vazio. Como grande entusiasta do esporte, era um conto de fadas e queríamos que continuasse. Mas sabíamos que estava chegando o final dos Jogos. Mas a verdade é que no dia seguinte é sempre um pouco triste quando a festa acaba, mesmo que a gente curta um dia de passeios. Impressionante, vi minha cidade natal mudar novamente, com uma atmosfera festiva, uma atmosfera amigável. Vi a polícia brincando com todo mundo, tirando fotos com todos. Vi a irmandade entre todos os parisienses e as demais pessoas. É algo que imagino que acontece em outros Jogos Olímpicos, mas ver em Paris foi demais. Ainda mais porque sabemos todas as tensões sociais que existem na França e em Paris nos últimos meses, se não anos. Além do público, o Escritório de Turismo de Paris também foi só elogios aos Jogos Olímpicos. Tivemos 15 dias absolutamente extraordinários e estamos mais ou menos alinhados com os números que anunciamos no início, com cerca de 11,2 milhões de turistas, ou pelo menos visitantes nesses 15 dias, com 15% de estrangeiros presentes durante todo o período dos Jogos Olímpicos. A Vila Olímpica vai aos poucos sendo esvaziada, com alguns atletas deixando o local nesta segunda-feira. Hora de abrir espaço para os próximos ocupantes, os atletas paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos começam no dia 28 de agosto e vão até o dia 8 de setembro. O artista misterioso e cultuado no Reino Unido, Banksy, atacou novamente, agora com um grafite em uma cabine policial de Londres. Banksy revelou uma nova obra de artes em Londres neste domingo. A criação retrata um cardume de peixes que lembram piranhas em uma cabine policial. Essa é a sua 7ª peça com tema animal a surgir na capital britânica na última semana. Antes desta, todas as produções do artista eram imagens de silhuetas escuras de uma cabra, elefantes, macacos, um lobo, pelicanos e um gato. A mais nova criação de Banksy parece ter sido feita com tinta spray translúcida nas janelas de vidro da cabine, transformando o local em uma espécie de aquário gigante. 2 das 7 obras que apareceram desde segunda-feira não estão mais visíveis. Uma delas, retratando um lobo em uma antena parabólica, foi roubada a menos de 1 hora depois de ter sido inaugurada no sudeste de Londres. A outra peça, feita em um outdoor publicitário vazio e desgastado, mostrando um gato se espreguiçando, foi removida de seu local no noroeste de Londres por empreiteiros alegando razões de segurança. Normalmente, o período entre o lançamento de obras de Banksy são de meses, o que gerou várias especulações sobre o significado das produções. Um jornal local informou na noite de sábado que as peças foram projetadas para animar o público, durante uma semana tumultuada no Reino Unido, marcada por protestos nas ruas de várias cidades. Cerca de 30 mil baleias jubarte estão na costa do Rio de Janeiro. A reocupação dos animais no litoral fluminense deve-se à proibição da caça da espécie. O Rio de Janeiro se tornou uma área de reocupação das baleias jubarte. No auge da temporada de observação de baleias, a população de jubartes é estimada em cerca de 30 mil indivíduos no litoral fluminense. E o Rio de Janeiro a gente está observando que é uma área de expansão, né, de reocupação dessas jubartes que já estiveram aqui num passado antes da caça e que agora,
graças aos esforços de conservação, estão voltando a essas áreas com os seus filhotes, né, com os seus juvenis. Milhares desses animais se aproximam todos os anos da costa brasileira durante o inverno, em seu trajeto da Antártica até as águas quentes do estado da Bahia, onde eles se reproduzem. As baleias jubarte estão em todos os oceanos e mares do planeta e percorrem até 25 mil quilômetros por ano em suas migrações. No Brasil, elas podem ser vistas entre maio e novembro, antes de retornarem à Antártica para se alimentar. Com essa população aumentando e essas questões produzidas por atividades humanas também aumentando, né? A economia, as cidades, né? As baleias estão cada vez mais urbanas, né? Compartilhando o mar com navios, barcos de pesca, enfim, da logística portuária. Então a gente precisa entender como fica essa reconfiguração para trabalhar medidas de proteção a elas. A espécie quase foi extinta no fim da década de 1980, devido à caça. Mas graças à proibição em vários países do mundo, entre eles o Brasil, e aos esforços de várias ONGs, a população voltou a crescer e reocupar as áreas das quais havia desaparecido. Apesar dos esforços, o mamífero gigante ainda está ameaçado pela pesca ilegal, pelo intenso tráfico marítimo e pela poluição da água. E o Brasil News fica por aqui. Mais notícias em nossa programação.